Este trabalho tem como objetivo analisar as propriedades da memória operacional. Memória operacional é um dos 3 tipos de memória que possuímos e ela conta com 3 estágios. A codificação, que é a transformação da informação captada num código correspondente, o armazenamento, que é a retenção destas informações, e, por fim, o processo de recuperação das informações armazenadas. Além disso, ela não trabalha de forma isolada das demais, sendo que os caminhos da memória começam pela sensorial, que capta os estímulos dos sentidos, e aqueles aos quais damos mais atenção passam à memória operacional. Posteriormente, estas memórias passam por outros processos e podem se transformar em memórias de longo prazo. A memória de curto prazo é a mais utilizada em nosso dia a dia e pode armazenar de 5 a 9 itens ou chunks. Apesar disso, os chunks podem ser reorganizados caso sejam ressignificados pela memória de longo prazo. Fora os processos da memória em si, temos o esquecimento da memória, que pode ser ocasionado pelo tempo ou mesmo pelo aparecimento de novas informações. Foi aplicado um teste de memória de curto prazo, que era composto de 8 listas, sendo 4 de palavras e 4 de itens numéricos. As listas foram lidas individualmente num ambiente calmo e tranquilo. Os participantes tiveram 45 segundos em cada lista para recordar e escrever em um papel, em qualquer ordem, os itens apresentados. O procedimento foi o mesmo para todas as listas, exceto a 4, na qual houve um objeto de distração de 5 minutos após a leitura do último item. Além disso, na lista 7, os itens foram lidos por extenso, enquanto na 8, em pares. Na primeira lista, observamos que o índice maior de acerto se deu nas primeiras palavras, tendo uma diminuição no decorrer do teste e uma ascensão ao final. Dessa forma, vemos que o foco da atenção das primeiras palavras favoreceu a transferência para a memória de curto prazo e sua consequente recordação. Na segunda lista, observamos ainda um maior índice de acerto nas primeiras palavras, com uma diminuição gradativa na sequência do teste. Assim como na anterior, há uma ascensão no final do teste, porém, houve uma menor variação dos resultados que pode ser explicada pelo conteúdo possuir relação com a associação de campos semânticos. Na lista 3, ainda permanece um maior índice de acerto nas primeiras palavras, por estarem no foco de atenção. Porém, a relação encontrada neste caso é fonética do F. Esse fato é evidenciado pela queda no índice de acerto da palavra dado. Na lista 4, assim como na lista 2, encontramos uma associação de campo semântico. Porém, nesta lista houve um menor índice de acerto pelo uso da distração de 5 minutos, que além de dificultar a preservação de memória de operação pelo tempo, também ajuda a retirar o foco da atenção. Na quinta lista, permanece a maior recordação dos primeiros itens, contendo uma redução ao longo do teste, sendo que há um ápice no número 1, que pode ser explicado pelo fato de ser um único com apenas um algarismo, que exige menor processamento e menor consumo dos chunks. Na lista 6, ao contrário das demais, houve um maior índice de acerto nos últimos 2 itens. Uma possível explicação seria o fato da maior exigência dos chunks pelos 3 algarismos permitir que as memórias mais recentes se destaquem, dificultando a recordação principalmente nos itens do meio do teste. Assim como na lista 6, vemos a lembrança do item mais recente, uma vez que está utilizando 4 chunks, dificultando ainda mais a recordação principalmente dos itens intermediários. Na última lista, os itens mais lembrados possuem os mesmos caracteres da lista anterior, além da mesma quantidade de algarismo, mas como foram processados de forma segmentada, passaram a ocupar apenas 2 chunks e não 4 como anteriormente, facilitando a recordação dos itens, onde permanece a recordação do mais recente. Também podemos verificar um ápice no item 27 e 28 devido à sequência lógica que apresenta.
De forma geral, houve uma maior recordação dos primeiros itens apresentados de cada lista, devido aos mais altos níveis de atenção no início das sequências. Também podemos perceber uma melhora da recordação dos últimos itens, sendo relacionada ao pouco tempo entre a exposição entre cada item e a recordação. Também existem alguns padrões verificados, como de campo semântico e agrupamento dos chunks, além do padrão fonológico. Podemos também perceber a validade das memórias de longo prazo e como fazemos para recordá-las.